E aí, Renan, tudo bem? Como é que tá? Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, uma boa tarde a todos aí. Sejam todos bem-vindos aí a nosso bate-papo, na verdade, né? Nem a nossa live, sabe? A gente está conversando aqui, a gente é um grande amigo aí que a gente tem dessa área. E obrigado aí a presença do pessoal. E aqui a gente está falando aqui de um tema também que é importante sobre o planejamento patrimonial como um todo, sobre investimentos. E aqui o convidado de hoje é o Renan Sugi. Vou deixar que ele mesmo se apresente aí para vocês, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Renan. Valeu, Diogo. Bom te ver, sempre muito bom te encontrar aí para tomar uma água, um café virtual por enquanto aí, mas saudade de você, saudade de te vê-lo pessoalmente. Bom, pessoal, agradecer então aí pelo convite mesmo do Diogo aí para a gente conversar esses próximos minutos aí sobre esses dois temas tão importantes e que conversam muito entre si, né? Que é investimentos e patrimônio, né? Eu sempre brinco que ninguém investe por investir, ninguém poupa por poupar. Todo mundo faz isso porque quer atingir algum objetivo. Inclusive, um dos objetivos é a construção do patrimônio, né? Muitas vezes a gente pergunta, né, para o cliente, qual é o seu objetivo? Né? E aí muitas vezes a gente escuta essa frase, né? Quero construir patrimônio. Então, investimentos e patrimônio são dois temas que conversam muito entre si, e especialmente aqui a gente tem o investimento sendo um veículo para a construção do patrimônio. Né? Mas aproveitando então aí para pegar o gancho aí do Diogo, né? Então me apresentando para quem não me conhece, para a audiência do Diogo, sou consultor de investimentos, eu estou aí no mercado mais ou menos aí uns 8 anos aí, eu brinco que eu já passei em todos os lados do balcão, né? Eu trabalhei com escritório de investimentos, trabalhei em banco, trabalhei como consultor voluntário em programa de superendividamento, meu TCC na graduação e na pós-graduação foi nessa área de finanças pessoais, também trabalhei com análise de investimentos e essa junção aí, essa história toda aí, me transformou aí nesse profissional que atua hoje principalmente nessa parte de consultoria de investimentos, consultoria para empresas e consultoria financeira para pessoas físicas. Né? E minha formação base é administração de empresas e eu tenho pós-graduação em finanças e controladoria também. E além hoje da atuação na consultoria, eu também atuo hoje como professor universitário, estou aqui em Brasília no IESB, nos cursos de graduação e pós-graduação e também na pós-graduação do Uniceub. Né? Então, esse é um pouco da minha trajetória até aqui, um pouco dessa caminhada. Sensacional, Renan, sensacional. Apresentação por si só. A bio já fala muito, né? E o que é interessante nessa sua história, na verdade, e o que tem muito a ver com o que a gente faz aqui na DBR Consultoria, né? Porque a gente faz um planejamento patrimonial de forma muito ampla, porque aqui a gente considera aqui que, de fato, tanto os investimentos quanto o patrimônio imóvel ali daquela família são importantes, e você usou uma palavra muito interessante, que é a questão dos objetivos da família. Pelo menos em 100% dos casos que chegam aqui para a gente primeiro olha a pessoa em primeiro lugar, o que ela quer, né? Quais são os seus objetivos, para a partir daí a gente construir todo o planejamento, ver a questão da carteira de investimentos, estruturar a gestão de riscos, planejamento tributário sucessório. Então, assim, para a gente focar nessa questão que você faz com muita maestria, para a gente iniciar aqui, entender a questão do investimento, do patrimônio, o momento que a gente está e como as pessoas que estão acompanhando a gente pode perceber os impactos naquele seu patrimônio e também nos seus ativos financeiros. Eu queria que você falasse aqui, para iniciar um pouquinho, da questão do cenário macro que a gente está vivendo, tanto do Brasil, internacional, só para a gente entender esse momento que a gente está passando dentro dos investimentos, é claro. Legal, legal. Essa é uma das áreas que eu mais gosto, né, de conversar, né, que é a análise de cenário. Então, a gente, como você muito bem explicou, né, a gente precisa fazer muitas vezes essa análise de cenário, que muitas vezes a gente chama de top-down, né, então começa do macro e vem para o micro, então a gente faz uma análise do cenário macro e a gente desce para entender como isso afeta os ativos individualmente, uma análise micro. E quando a gente faz a análise macro, a gente olha tanto para o Brasil quanto olha para o exterior. Quando a gente olha para o Brasil, eu vejo que a gente tem aí um momento de curto prazo
positivo, porque a gente está num processo agora de reabertura da economia com a aceleração da vacinação. Então, a gente está vendo aí uma tendência nos próximos meses aí de uma aceleração da economia em termos de crescimento econômico. Então, a gente tem uma expectativa de um crescimento econômico mais forte agora no segundo semestre de 2021. Primeiro semestre já surpreendeu um pouco para cima, então a gente tinha o mercado em geral estava um pouco mais pessimista com o início do ano, e a gente foi surpreendido com a economia mais forte nesse primeiro semestre. Segundo semestre, com a aceleração da vacinação, reabertura da circulação, reabertura das atividades comerciais, a tendência é que a gente tenha uma volta mais forte da economia, principalmente no setor de serviços, porque o setor de serviços é o mais afetado pelas medidas de restrição. Então, agora na hora do almoço, a gente teve uma notícia boa, né, que São Paulo está retirando as medidas de restrição que tinha por causa da pandemia, ele está voltando a permitir 100% de capacidade, funcionamento sem limite de horário para alguns estabelecimentos, agora no mês de agosto, né, dado que a vacinação em São Paulo está bastante acelerada. Então, a tendência no segundo semestre, quando a gente olha para a atividade econômica, é uma retomada da atividade econômica, um crescimento mais forte. Essa é a boa notícia. A má notícia é que isso pode gerar um cenário, né, já tem gerado um cenário que a gente chama de cenário inflacionário, ou seja, a gente está vendo a inflação se acelerando ao longo das últimas semanas, nos últimos meses aí. Então a gente está vendo uma inflação que há mais ou menos um ano atrás, eu lembro que eu comentava com meus alunos que a gente está vendo uma inflação localizada nos alimentos, principalmente. Isso aconteceu porque houve um boom nos preços das commodities internacionais. A gente viu o dólar muito alto, incentivando que o produtor local exportasse em vez de deixar aqui no Brasil. E isso fez com que o preço dos alimentos subisse bastante. Então a gente viu, acho que todo mundo aqui sentiu no supermercado, quando vai fazer uma compra no supermercado, que cada vez que você vai no supermercado, isso fica mais caro, a conta fica mais cara. Esse é o movimento de inflação. Isso já estava acontecendo desde o início do ano passado, a gente está vendo agora essa inflação se espalhando em outras áreas da economia, então isso preocupa. Então a gente está vendo os números da inflação crescendo como um todo, não apenas mais na inflação de alimentos. E agora, com a retomada do setor de serviços, existe também um medo que isso possa chegar em outras atividades econômicas aí. Então, a boa notícia é crescimento econômico. A má notícia é um cenário inflacionário que deve ser alimentado agora com a retomada da atividade econômica. Terceiro ponto do cenário, eu sempre gosto de dividir cenário com 4 variáveis principais. A gente pode falar de dezenas de variáveis, índice de confiança, desemprego e outros itens, mas eu prefiro centrar em 4. Né? A gente falou de crescimento econômico, falou de inflação, falando de taxa de juros, né? Ele vem na esteira aqui da inflação. A taxa de juros é o remédio ali amargo que o Copom, que o Banco Central ministra para tentar resolver, tentar administrar, gerir um pouco essa questão inflacionária, e a gente já vê o Banco Central fazendo várias intervenções aí, subindo taxa de juros, taxa Selic que bateu 2% na mínima, já está ali agora na casa dos 4%, então a gente já tem aí um movimento de alta na taxa de juros para tentar conter essa pressão inflacionária. Esse é o momento que a gente está vivenciando agora na economia. Então, a gente está vendo um aumento da inflação, mas também vê aumento da taxa de juros e aumento da atividade econômica. Perspectiva para a taxa de juros é, nos próximos meses, a gente continuar num ciclo de alta, ou seja, o Banco Central deve continuar apertando o ciclo monetário, aumentando taxa de juros. A gente tem aí, o mercado está olhando aí para um número próximo de 6,5%, 7% ao final de 2021, ou seja, a gente ainda tem muito caminho pela frente de alta de juros nos próximos meses que estão vindo pela frente. E, por fim, dólar, né, que acho que é a variável que todo mundo se preocupa, pelo menos como turista, ou quando vai comprar alguma coisa na AliExpress, alguma coisa na internet, né? O dólar teve também um comportamento muito volátil ao longo dos últimos anos aí, e chegamos próximo de 6%, R$6 no meio da pandemia, no temor fiscal que existia. E a gente chegou a bater agora perto de 4,90 e voltou para a faixa dos 5 e pouco nessas últimas semanas. Né? A gente costuma falar ali no mercado que dentro do dólar, projeção de dólar, o dólar justo, o dólar de equilíbrio da economia, estaria próximo ali de 4,50, 4,70. Mas por que então que o dólar está em 5? Porque a gente tem outros componentes que vão agregando prêmio de risco, que a gente chama, né? Então a gente agrega prêmio de risco dentro da cotação do dólar, e esse prêmio de risco
está levando o dólar para ficar na faixa de 5, 5,30. Eu falo que geralmente quando as coisas estão calmas, a gente vai convergir um pouco mais para os 4,90, para os 5 que a gente viu algumas semanas atrás. Quando as coisas ficam um pouco mais turbulentas, elas vão mais para 5,50, 5,70, e essa é mais ou menos o intervalo. Então a gente fica nessa banda, uma banda bastante longa, e que vai ficar variando nesses próximos meses aí, com base não só no que eu falei anteriormente, que é atividade econômica, inflação, taxa de juros, mas cada dia que passa a gente está mais perto de 2022, que é ano eleitoral. Ano eleitoral, por si só, já é um ano de muita incerteza, turbulento, né? De muita turbulência, né? Se a gente olha nas últimas 2 eleições, os últimos 2 ciclos eleitorais, a gente percebe, estava conversando semana passada com o Hugo, né, que é nosso amigo em comum, inclusive, e a gente estava olhando um pouco a volatilidade do mercado de ações no ano eleitoral, 2014, 2018. É impressionante como começa ali a partir de maio e junho um descolamento da volatilidade, né, ou seja, dessa variação de preços dos ativos, quando a gente olha a partir de maio para mês de outubro. Então, a gente deve observar uma volatilidade cada vez maior por causa também do cenário eleitoral de 2022. Para finalizar, acho que vale a pena comentar um pouco de cenário externo. Cenário externo, a gente vê o mundo andando de maneira descompassada. Isso acontece porque alguns países vacinaram mais rápido e esses países estão no ritmo de aceleração da economia mais forte há mais tempo. Mas esses mesmos países também agora estão enfrentando uma onda aí relacionada à variante Delta, o que pode gerar algum tipo de recrudescimento, um problema, um certo percalço na retomada da atividade econômica. Então, esse é um fator de risco que a gente continua monitorando. Lá fora, a gente olha também para Estados Unidos, na verdade, o mundo todo, todos os bancos centrais. Se eu falei que o Banco Central do Brasil trouxe a 2% a taxa Selic, lá fora a gente viu a mesma coisa acontecendo, nas taxas de juros, programas de estímulos nas economias, auxílios emergenciais, e isso tudo injetou muito dinheiro no mercado, na economia mundial. Qual que é o grande risco? A mesma coisa que está acontecendo no Brasil com a aceleração da inflação, isso pode acontecer nas economias mais avançadas, entre elas os Estados Unidos. Estados Unidos, só para você ter uma estatística aí, a gente está vendo o pessoal comentando lá nos Estados Unidos que o tamanho do auxílio emergencial lá dos Estados Unidos, do Biden, né, é tão alto que está fazendo com que as pessoas deixem de procurar emprego, porque o que ele ganha de auxílio emergencial faz com que não faça sentido ir trabalhar em alguns setores da economia. Isso não vai durar para sempre. Agora, quais são os 2 receios que a gente tem que ter olhando para Estados Unidos? Um é pressão inflacionária. Essa quantidade de dinheiro na economia pode gerar uma pressão inflacionária em algum momento nos próximos meses, e isso necessitar que o Banco Central americano, o Fed, né, o Federal Reserve, comece a fazer uma nova postura em termos de condução de política monetária, e nesse momento a gente pode ver com uma retomada de alta de juros nos Estados Unidos, isso pode afetar a atividade econômica, que vai andar ainda meio de lado, que está andando um pouco ainda cambaleante nessa recuperação econômica. E aí a gente ainda tem China, né, que é um outro motor de crescimento importante, foi o primeiro a sair da crise, da pandemia, do Covid, mas essa semana a gente teve uma certa volatilidade aí relacionada aí à regulação dos mercados chineses e tudo mais. Então, quando a gente olha aí para o cenário, a gente continua sempre, como sempre, com alguns sinais amarelos e uns sinais verdes aí. Eu diria que no Brasil, para curto prazo, a gente tem um sinal levemente verde por causa da retomada baseada na vacinação, mas lá fora a gente já está olhando um pouco do que pode ser daqui para frente, que é a variante Delta, e como vai ser a economia pós estímulos, pós esse ciclo aí que a gente está vendo de estímulo monetário. Sensacional a sua explanação, uma verdadeira aula, como sempre, né? E bem interessante a gente entender todo esse cenário, para a gente entender como isso poderia afetar os nossos investimentos, a gente entender as questões que estão rolando aqui, que podem rolar no próximo ano, a questão da vacinação aqui, uma nova variante da vacina da Covid, e esses impactos, porque vamos lá, olhar a questão do investidor, né? Antes de pensar na própria carteira deles, vamos pensar no seguinte: algumas pessoas ainda podem não entender alguns termos, tá? O Renan falou aí da questão da aceleração da taxa de juros aqui no Brasil. Como funciona? Só fazer um parênteses aqui, Renan.
se me permite. De uma forma mais direta. A questão da taxa de juros, a gente tem que entender que a taxa de juros é a taxa de juros básica da economia. Então, ela é um termômetro que regula muitas coisas em nossa economia. E exatamente isso que o Renan estava falando, porque da tendência de alta, porque a gente tem um cenário de crescimento da inflação. Então, uma ferramenta para o governo controlar a inflação é elevando a taxa Selic, porque dessa forma ele vai retirar o dinheiro do mercado, porque a gente tem que entender que a taxa Selic ela está diretamente ligada ali com o custo do crédito do mercado. Você vai fazer um financiamento, você vai até mesmo investir também, então tem uma relação também com o investimento que você vai fazer. Então, se o crédito está mais caro, porque ele vai acompanhar ali a taxa Selic, então, naturalmente, as pessoas não vão pegar tanto crédito assim, porque o crédito está mais caro. E isso também tira, inclusive, aquele apetite para o risco, né, para o empresário investir. Ora, para que eu vou investir, explicando de uma forma bem exagerada, se o governo aumentasse a taxa para 20%, para a gente entender, para que eu vou tomar risco no meu negócio que eu nem sei se eu vou ganhar, eu posso ter, inclusive, prejuízo maior do que investir, sendo que o governo, que no mercado financeiro é a instituição mais segura dentro do país. Então, para que eu vou ter risco para ganhar 25 ou até mesmo 30? Então, esse é um risco muito grande para todos os outros investimentos de renda variável, a atividade econômica no país, porque fica um pouco mais difícil da gente ter um retorno. Então, por isso que é importante a gente entender como o movimento da taxa básica de juros, a Selic, pode afetar os seus investimentos, o crédito e a economia como um todo. Por isso que a inflação, naturalmente, por si só, ela é muito perversa, principalmente com a maioria da população brasileira que tem poucos recursos e que ela incide sobre todo o consumo, mas ainda assim ela pode ser um risco também para você entender do que pode afetar na sua vida, como ela vai afetar a sua carteira. Naturalmente, para quem investe na renda fixa, você pode ter uma tendência de um retorno mais elevado, mas, por outro lado, pode desregular todo o cenário local. Então, dando essa pequena introdução, como você vê, assim, como o investidor poderia ver, esperar como esse cenário que a gente tem aí, turbulento, economia, como ele poderia ver esses impactos, como isso poderia afetar o investidor ali de uma forma prática ali nos seus investimentos, como os investimentos são afetados pelo cenário que você falou.